Amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre entre nós. Amém? E através desta graça e desta paz, estou trazendo mais uma palavra das Santas Escrituras que está em Marcos, capítulo 1, do verso 32 adiante, que diz assim a palavra do Senhor. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Amém, irmãos? Essa palavra aqui vem nos falar e vem nos mostrar o poder de Deus, o poder de Jesus sobre os demônios. E trago umas ilustrações a respeito deste poder que está em Marcos 3, 27. E diz assim, esse verso: ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará sua casa. O que Jesus nos fala através deste versículo é que se nós não estivermos preparados, revestidos por este poder, nós não podemos vencer as trevas. E fala também que um dos destaques principais do Evangelho segundo Marcos é um propósito firme de Jesus derrotar Satanás e suas hostes demoníacas. Isto é descrito como manietar o valente, ou seja, manietar o valente, Satanás. Que se não manietar Satanás, ou seja, se nós não lutarmos contra o poder das trevas, com as armaduras de Deus, nós não venceremos. Então aqui deixa claramente que nós primeiro temos que sermos revestidos do Espírito Santo, das armaduras de Deus, e em nome de Jesus expulsar todo o mal das trevas, para não sermos roubados em geral, espiritualmente, a nossa vida, a nossa fé com Deus. Que é o que ele veio fazer, roubar, matar, destruir. Mas nós, quando estamos revestidos por este poder, nós venceremos o mal que Satanás quer trazer para as nossas vidas. Por isso, devemos estar revestidos pelo poder de Deus. Amém, irmãos? E aqui, continuando, diz: e Jesus, ele veio libertar os escravos de Satanás.
O poder de Jesus sobre Satanás fica claramente demonstrado na expulsão de demônios ou espíritos malignos. Quer dizer, aqui ficou claramente que Jesus demonstrou e demonstra até hoje o poder de expulsar Satanás ou espíritos malignos. E fala aqui sobre os demônios. O Novo Testamento, ele menciona muitas vezes pessoas sofrendo de opressão ou influência maligna de Satanás, devido a um espírito maligno que neles habita. Menciona também o conflito de Jesus com os demônios. O Evangelho segundo Marcos descreve muitos desses casos. Demonstra e mostra a luta de Jesus contra as trevas, contra Satanás. Os demônios são seres espirituais com personalidade e inteligência. Ou seja, o inferno é extremamente organizado. Para querer destruir a mente do ser humano, principalmente os cristãos. E diz mais, que os demônios são seres espirituais com personalidade e inteligência, como súditos de Satanás, inimigos de Deus e dos seres humanos. Ou seja, Satanás, ele é inimigo mortal. Ele é inimigo número 1 de Deus. São malignos, destrutivos e estão sob a autoridade de Satanás, os demônios. Você pode ver em Mateus 4:10. E diz mais, os demônios são a força motriz que está por trás da idolatria, de modo que adorar falsos deuses é praticamente o mesmo que adorar demônios. Ou seja, a idolatria não só está em objetos, em imagens, não. Está em tudo aquilo que nós cultuamos, adoramos acima de Deus. Nós não devemos adorar de forma alguma. E aqueles que fazem isso, adoram a deuses, ou seja, qualquer tipo de adoração acima de Deus, torna-se idolatria. Nós só devemos adorar a um único Deus. É o nosso Senhor Jesus Cristo. É o único a ser adorado. E aqui fala na palavra que o idólatra não entrará no reino dos céus. E aqui diz, o Novo Testamento mostra que o mundo está alienado de Deus e controlado por Satanás. E vou repetir. Do jeito que o mundo está sobre o controle de Satanás, há muitos, se não estivermos
revestidos pelas armaduras de Deus, ele destrói. Destrói aquele que não coloca Deus em primeiro lugar, não segue a Ele em espírito e verdade, em obediência, em comunhão e em amor e fé ao Todo-Poderoso. Corre o risco de ser mais um no mundo de Satanás. Deus criou todas as coisas, o mundo é de Deus, tudo é de Deus. Mas Satanás sempre quis imitá-lo e criou dele. E aqueles que o seguem são seus filhos. Mas não basta para ele ter só aqueles que são seus, mas sim, como a inveja, como sempre, de querer ser Deus, também tenta para os filhos do Senhor. Mas aquele que está embaixo do seu poder, embaixo do seu esconderijo, guardados como a menina dos seus olhos, ele jamais tocará. Podemos até passar adversidades, tribulações, porque na Bíblia diz que passaremos sim tribulações, mas Deus está conosco. É nisso que devemos confiar. É que Deus nos livra de todo mal. E aqui diz que os demônios são parte das potestades malignas. O cristão tem de lutar continuamente contra eles. Efésios 6:12. Os demônios podem habitar no corpo dos incrédulos e constantemente o fazem. E falam através das vozes dessas pessoas. Escravizam tais indivíduos e os induzem à iniquidade, à imoralidade, à destruição. O que está nos mostrando aqui, irmãos, é que os demônios, eles podem habitar em um corpo. Aqueles que não creem, aqueles que não seguem a Jesus, estão dispostos a viver sobre o domínio dos demônios e Satanás, dando poder às trevas. E ali eles são escravizados, induzindo-os à iniquidade, à imoralidade e ao pecado. E a sua própria destruição e viver em agonia, destruídos nas trevas. Os demônios podem causar doenças físicas, embora nem todas as doenças e enfermidades procedem de espíritos maus. Vocês podem ver em Mateus, capítulo 9, 32, 33,
12, 22, 17, 14 e aí por diante. Aqueles que se envolvem com espiritismo e magia, feitiçaria, estão lidando com espíritos malignos, o que facilmente leva à possessão demoníaca. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Seguir tais práticas, tais coisas, se não se arrependerem, se não santificarem, esses que estão aqui vivendo na feitiçaria, na magia, qualquer tipo de idolatria, com certeza, se não se arrepender, a Bíblia diz que é condenação eterna. Os espíritos malignos estarão grandemente ativos nos últimos dias desta era, na difusão do ocultismo, imoralidade, violência e crueldade. Atacarão a palavra de Deus e a sã doutrina, que está em Mateus 24, 2 Coríntios 11, 14 e 15, 1 Timóteo 4, 1. O maior surto de atividade demoníaca ocorrerá através do anticristo e seus seguidores. E aí vocês leem nesses capítulos que eu mostrei, versos que vocês vão entender aqui toda a história que Jesus está nos mostrando, que é uma era apocalíptica. Nós já estamos vivendo. Por isso que esta palavra vem nos alertar. Devemos estar revestidos pelo poder de Deus, porque senão nós não vamos passar, aguentar, viver com Satanás dominando o povo na terra. Com exceções, porque ainda há um remanescente, ainda há aqueles que buscam a Deus, que amam a Deus. Então, irmãos, fica bem claro que Jesus, nos seus milagres, frequentemente ataca o poder de Satanás e o demonismo. Marcos 1, 24, 25, 26. Marcos 1, 25, 26, 34, 39. E aí por diante. Um dos seus propósitos ao vir à terra foi subjugar Satanás e libertar seus escravos. Jesus derrotou Satanás em parte pela expulsão de demônios e de modo pleno através da sua morte e ressurreição. O texto é muito longo e vocês podem ver aí por estes capítulos e esses versículos que acabei de citar, que nós vamos ver a história do ministério de Jesus aqui na terra, expulsando todo o mal da treva, todos os demônios, e que ainda opera até hoje. O que nós devemos entender através dessa palavra é que nós, como cristãos, não podemos jamais sair da presença do Senhor, buscar a este Deus que tem poder sobre
todas as coisas, todas as trevas, todas as potestades, tudo que há de demônios no mundo, no inferno inteiro. Quem manda é o Senhor, é o poder de Deus que liberta os escravos da idolatria, do pecado, da imoralidade, das coisas de Satanás, os deuses. Porque aquele que idolatra, aquele que cultua a estes deuses, com certeza, se não se arrepender, se não santificar, não sair deste caminho da feitiçaria, da magia, de tudo quanto é deuses e coisas malignas, com certeza perderá a salvação. Então é uma mensagem muito séria, é uma mensagem que vem nos trazer, não é para trazer medo, é para abrir os nossos olhos e saber que nós temos poder de expulsar toda a treva através do poder de Deus no nome de Jesus. Não temas, seja revestido pelo poder do Espírito Santo, pela armadura de Deus. Em Efésios 6, vai lhe mostrar o poder de Deus e a sua armadura. Então fica aqui essa mensagem, irmãos. Procura ler mais a palavra, procura mais saber sobre os principados e potestades, porque nós devemos ser revestidos pelo poder de Deus e expulsar demônios, expulsar Satanás, as trevas de nossas vidas. Limpar a nossa casa, que é o templo do Espírito Santo. Limpar de toda a imundície, purificar com o fogo do Senhor, o fogo santo de Jesus. Purificarmos, tirar toda a imundície, todo pensamento contrário, negativo, soberbo, orgulho, inveja, tudo aquilo que não condiz aos preceitos do Senhor, porque o Senhor é amor, é paz, é justiça, é longanimidade. Devemos exercer os frutos do Espírito Santo para estarmos revestidos pelo poder de Deus e chegarmos à nossa tão almejada salvação, que é o maior milagre da nossa vida, porque vamos passar toda a nossa eternidade com Jesus Cristo, adorando, louvando e eternamente na paz do Senhor. E que Deus abençoe em nome de Jesus, que esta palavra fique fixada no seu coração. Medite, ore, peça entendimento, que o Senhor lhe dará. E que a graça e a paz esteja sempre entre nós. Amém.